E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. Muito obrigado pela sua presença e aproveita e já deixa o seu like, se inscreva no Universidade da Química. Chegamos finalmente aos 50 mil inscritos. Muito obrigado pela participação de todos. Então se inscreva, dê o seu like e compartilhe o vídeo. Pode compartilhar, eu tenho certeza que você vai gostar. Então pessoal, vamos falar um pouco sobre alguns métodos ou um método específico para se identificar dinheiro falso. Assim, temos vários métodos para tentar identificar dinheiro falso, afinal, acho que desde que se inventou o dinheiro, automaticamente criou-se ali um mercado de falsificadores. Mas vamos lá, uma das maneiras que a gente consegue identificar dinheiro falso e dinheiro verdadeiro são algumas marcas presentes na própria cédula. Então, provavelmente, se você for comprar qualquer coisa no mercado e pagar em dinheiro, a caixa geralmente ela vai olhar a cédula contra a luz, vai olhar assim de lado, vai arranhar em algumas regiões. Enfim, a cédula tem várias marcações ali que possibilitam identificar se ela é uma cédula verdadeira ou falsa. Uma outra forma que tem da gente identificar é olhando algumas marcas que só são visíveis na luz ultravioleta. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Deixa eu pegar aqui minha lâmpada UV. Não sei se vocês vão conseguir ver da forma adequada. Vou ver se vai focar. Não, acho que vocês não estão vendo, está muito claro. Deixa eu apagar aqui, tirar aqui algumas lâmpadas e ver se a gente consegue ver. Bom, deixa eu apagar primeiro as que ficam aqui na minha frente. Outra aqui. Opa. Foi, só tá do teto. Será que vocês conseguem ver? Não, tem jeito não. Vou pausar o vídeo, apagar tudo, ficar só com a luz UV. Então, pessoal, voltei aqui, só tem a lâmpada UV. Agora vamos ver se a gente consegue ver a marcação. Bom, não deve estar focando, mas vocês estão vendo que essa parte aqui está mais clara. Isso aqui mostra que essa nota é uma nota verdadeira, né? Essa marca só é ativa graças à luz ultravioleta, porque está associada a um processo de fluorescência. Bom, deixa eu ligar tudo aqui para dar continuidade ao vídeo. Bom, pessoal, voltei aqui. Existe uma outra maneira de nós identificarmos se o dinheiro é falso ou verdadeiro. Já tem alguns anos que eu vi essa ferramenta. Eu achei bem interessante. Não sei se vocês já viram, é utilizando uma caneta como essa. Caneta detectora de cédula falsa. Bom, como é que funciona? Você tira a caneta, a ponta dela é ligeiramente amarronzada. Não sei se vocês vão conseguir ver, se vai focar. Não sei exatamente como fazer isso. Acho que aqui dá para ver melhor. A ponta dela é amarronzada. Vou colocar aqui na ponta. Enfim, não sei, não tenho prática para isso. Mas vamos lá, como é que funciona? Se você pega uma cédula verdadeira, já vimos que essa cédula é verdadeira, você vai riscar. Então, vamos aqui. A gente faz um risco. Vai ficar uma marca. Vamos ver se a gente consegue ver. Deixa eu mudar o foco aqui da câmera para deixar mais fácil. Vamos ver agora. Isso, melhorou, focou. Consegue ver a marca? Continua essa marca, mas ela é castanha, amarelada, enfim, ela não se destaca tanto. É muito diferente, por exemplo, quando a gente faz esse mesmo procedimento numa folha de papel comum. Então aqui uma folha de papel ofício comum, eu vou marcar, fazer o risco aqui, e olhem o que acontece. Tá vendo que ela está escurecendo? Ela era mais clara e está ficando escura, né? Tá ficando... Na verdade, deveria ficar numa tonalidade mais azulada, mas a gente vê que ela fica escura, simplesmente. Deixa eu fazer aqui de novo. Escrever o Q, né? Da Universidade da Química. Então, ele vai ficando claro e vai escurecendo. Vejam, ele é claro e depois ele escurece. Coisa que não acontece, por exemplo, quando a gente pega uma nota verdadeira, uma cédula verdadeira. Continua claro, fica manchado, acho que depois desaparece, mas ela não escurece. E aí, pessoal, como que isso funciona? Bom, eu não sei exatamente o que tem nessa caneta. Acredito que deva ser uma espécie de caneta hidrocor, bem parecida com aquela que a gente utilizava
quando era criança, só que especificamente aqui deve ter uma solução contendo iodo, sim, o iodo molecular, o I2. E na prática, o que a gente está fazendo é o que nós chamamos de teste de amido. O iodo ele acaba reagindo de forma bem intensa com o amido e ele forma essa coloração azulada. E na prática, o que nós estamos fazendo é isso. Mas deixa eu até explicar um pouco melhor do ponto de vista químico. O que acontece? Você já deve ter ouvido falar da glicose. A glicose é o principal carboidrato que nós temos e o carboidrato mais simples. Vocês devem conhecer a glicose pela fórmula C6H12O6, tem a sua forma aberta, mas em processos bioquímicos é muito comum a glicose assumir a sua forma cíclica. Deve aparecer uma figura em algum lugar aqui. Bom, isso aí é glicose. Uma molécula de glicose ela pode se juntar com outra molécula de glicose, e aí nós temos a formação da maltose, né, são duas moléculas de glicose, ou então o número de moléculas, né, a se juntarem pode ser muito grande, um número praticamente infinito de moléculas. E nesse caso nós temos o que nós chamamos de um polissacarídeo. A glicose é um sacarídeo, a junção desses vários sacarídeos, desses quase, entre aspas, infinitos sacarídeos, forma um polissacarídeo. Para ilustrar, eu tenho aqui minha correntinha. Bom, essa corrente é feita por vários anéis. Vou mostrar aqui para vocês. Imagine que cada anel desse seja uma molécula de glicose. É óbvio que para a representação molecular isso aqui não funciona muito bem, porque não são anéis entrelaçados. Entretanto, como que é feita a corrente? De um anel, seguido de outro anel, seguido de outro anel, e isso num número infinito. Isso aqui é como se fosse uma cadeia de polissacarídeos. Bom, essa é a ideia de polissacarídeos. Mas como que o amido ajuda a identificar se o dinheiro é falso ou não? Essencialmente, papel é um tipo de polissacarídeo chamado de celulose. Talvez você já tenha ouvido falar, seja na escola, seja, enfim, não necessariamente na escola, mas você já deve ter ouvido falar da celulose. A celulose está presente na madeira, na membrana, na parede celular, sobretudo, dos vegetais, e ela acaba sendo o principal constituinte do papel comum que nós utilizamos. A celulose, nós temos a mesma ideia de cadeias, né? A mesma ideia de um polissacarídeo, só que, na verdade, eles se agrupam como se fossem pilhas. Né? Um fica empilhado sobre o outro, são fibras que se sobrepõem. Então, imagina aqui, os 4 dedos, né? Você tem uma fibra de celulose, outra fibra de celulose, outra fibra de celulose, outra fibra de celulose. Tem algumas ligações de hidrogênio que faz com que essa estrutura fique estável. Então, o papel, essencialmente, é celulose. Mas não é só celulose. O papel também leva um pouco de amido. Eu não sei exatamente em qual processo aparece o amido, mas o papel comum ele leva, sim, um pouco de amido. E aí, o amido é muito parecido com a celulose. De novo, nós temos a mesma ideia da correntinha, vários anéis de glicose, eles se juntam, formam uma cadeia, assim como a celulose. A diferença é um detalhe na ligação. Ligação com a celulose, por exemplo, um grupo fica para cima, outro para baixo, enquanto que no amido os dois grupos ficam no mesmo lado, ou para cima ou para baixo. Então, uma ligação direta, outra uma ligação cruzada. É a única diferença. Uma diferença pequena, mas muito marcante. Tanto é que a gente consegue consumir amido, a gente consegue comer amido, transformar isso em energia, mas a gente não consegue fazer isso com celulose, por exemplo. Apenas alguns micro-organismos específicos, com enzimas específicas, conseguem fazer isso. Mas isso é papo para outro vídeo. Voltando. O papel carrega um pouco do amido. Só que o amido não é exatamente uma substância. Nós chamamos amido como se fosse uma única substância, mas não é. O amido, na verdade, é a combinação de duas substâncias. Uma que nós chamamos de amilose e outra que nós chamamos de amilopectina. Essencialmente tem o mesmo tipo de ligação, mas com uma diferença fundamental. No caso da amilose, nós temos literalmente a formação de uma cadeia. Um anel se liga com outro anel, que se liga com outro anel, que se liga com outro anel, e formaria, num primeiro momento, uma cadeia realmente linear. A amilopectina, nós temos algumas ramificações. Então imagine, por exemplo, que de um anel daqui saísse um outro ramo, e depois de algum tempo aparecer um outro anel com outro ramo, então começa a ter essas ramificações. Mas essencialmente é o mesmo tipo de ligação. A diferença é que a amilose nós temos uma ligação contínua, uma cadeia contínua, aliás, enquanto que a amilopectina nós temos essas ramificações. O fato da amilose não ter essas ramificações faz com que ela assuma uma forma bem especial. Vamos voltar aqui de novo para a correntinha.
que acontece com a amilose? Ela não tem ramificações. E o tipo de ligação é um pouco diferente da celulose. Enquanto a celulose, as cadeias continuam de fato retas, lineares, quando nós temos a amilose, o que acontece? A cadeia começa a se espiralar. Começa a dar volta, né, como se fosse uma espécie de centro, e as ligações de hidrogênio, nesse caso, estabilizam dessa forma. Então, na prática, o que nós vamos ter, no caso da amilose, é uma cadeia em espiral. Forma ali um parafuso, uma espiral, uma hélice, chame como quiser. Mas a cadeia ela fica dando essas voltas. Perceba quando eu rolei aqui no meu dedo, existe um espaço vazio entre essa cadeia, que é exatamente o espaço do meu dedo. O que seria que o espaço do meu dedo é um espaço vazio, não tem essencialmente moléculas aqui dentro. Eu não consigo fazer isso com a amilopectina, porque como a amilopectina tem essas ramificações, fica difícil ter esse formato espiralado. Ela pode ter até um certo formato, mas enfim, não é uma espiral muito adequada. A amilose não. A amilose, que é um dos componentes do amido, ela forma essa estrutura espiralada. E aí que entra a identificação com o iodo. Quando nós pegamos uma caneta como essa, que tem iodo, tem I2, e colocamos esse 2 em contato com um papel que tenha um percentual de amido e, consequentemente, tenha um percentual de amilose, o iodo consegue ficar exatamente nesse espaço vazio ali na parte interna da hélice. Seria o espaço referente ao dedo, né? Exatamente nesse espaço vazio, o iodo consegue se encaixar ali e ele se liga à cadeia. Ele forma uma estrutura nova. Ele forma um complexo que nós chamamos de iodo amilose ou simplesmente iodo amido. Ele não consegue fazer isso com a celulose, porque no caso da celulose nós temos cadeias lineares. E ele também não consegue fazer isso com a amilopectina, porque com a amilopectina nós temos uma estrutura mais complicada, né? Ela não forma exatamente essa hélice. Mas com a amilose, sim. Então, o iodo ele é utilizado para identificar a amilose presente no amido. Porque quando ele forma esse complexo, ele forma um complexo colorido, ali uma tonalidade mais azulada. É por isso que a gente consegue observar. Dá para fazer esse teste, por exemplo, com amido de casa, né? Com maisena, por exemplo. Bom, então, resumindo, né? Como que essa caneta funciona para identificar dinheiro falso? Se o dinheiro for falso, mesmo que a pessoa tome ali alguns cuidados, uma tinta de qualidade, enfim, sempre fica um resíduo de amido nele. Esse resíduo de amido tem amilose e na presença de iodo ele fica azul. Quero ver de novo? Aqui a gente não vê exatamente o azul, vê uma cor mais escura. Aí nós temos aqui o papel branco, passamos a caneta, ela fica clara inicialmente e logo depois fica escura. Isso aqui identifica que esse papel contém amilose. O papel moeda, entretanto, é um papel muito especial. Ele é tratado para não ter nada de amido. Enfim, esse processo não é muito fácil de ocorrer. E o fato de não ter nada de amido, consequentemente não ter nada de amilose, a gente, ao passar uma caneta como essa, já fornecer iodo para a célula, não vai acontecer nada, porque o iodo não interage com a celulose. Tá certo, pessoal? Era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabiam dessa técnica? Já conheciam essa caneta? Já sabiam como funcionava? Deixe aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. Se gostaram do vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no Universidade da Química. O canal atingiu os 50 mil inscritos, mas eu espero que ele atinja um número muito maior de inscritos. Então, eu conto com a sua ajuda. É só se inscrever, compartilhar e dar o seu like. Tá certo? E não se esqueça, se você quiser apoiar financeiramente a Universidade da Química, pense em se tornar um membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!